do sermão de Charles Haddon Spurgeon. Tema: adoção, o espírito e o clamor. E porque sois filhos, Deus enviou o espírito de seu Filho aos vossos corações, clamando: Abba, Pai. Gálatas 4:6. Não encontramos a doutrina da Trindade na unidade apresentada nas Escrituras em termos formais, tais como aqueles que são empregados no credo de Atanásio. Mas a verdade é continuamente tida como certa, como se fosse um fato bem conhecido na Igreja de Deus. Se não for estabelecido com muita frequência, em tantas palavras, ele está em toda parte considerado em solução e é mencionado incidentalmente, em conexão com outras verdades, de uma forma que o torna tão distinto como se fosse expresso em uma fórmula definida. Em muitas passagens, ela é apresentada de forma tão proeminente que devemos ser obstinadamente cegos se não a notarmos. No presente capítulo, por exemplo, temos menção distinta de cada uma das três pessoas divinas. Deus, que é o Pai, enviou o Espírito, que é o Espírito Santo, e ele aqui é chamado de Espírito de seu Filho. Nem temos os nomes apenas, pois cada pessoa sagrada é mencionada como atuando na obra de nossa salvação. Veja o 4º versículo: Deus enviou o seu Filho. Depois, observe o 5º versículo, que fala do Filho como redentor do que estavam sob a lei. E então, o próprio texto revela o Espírito entrando nos corações dos crentes e clamando: Abba, Pai. Agora, visto que você não apenas menciona os nomes separados, mas também certas operações especiais atribuídas a cada um, é claro que você tem aqui a personalidade distinta de cada um. Neiter, o Pai, o Filho, nem o Espírito pode ser uma influência ou uma mera forma de existência. Para cada um, age de uma forma divina, mas com uma esfera especial e um modo distinto de operação. O erro de considerar certa pessoa divina como mera influência ou emanação ataca principalmente o Espírito Santo, mas sua falsidade é vista nas palavras, clamando: Abba, Pai. Uma influência não poderia chorar. O ato exige que uma pessoa execute. Embora possamos não compreender a maravilhosa verdade da unidade indivisa e a personalidade distinta da Trindade Divina, ainda assim vemos a verdade revelada nas Sagradas Escrituras e, portanto, a aceitamos como uma questão de fé. A divindade de cada uma dessas pessoas sagradas também deve ser deduzida do texto e de sua conexão. Não temos dúvidas da união amorosa de todos na obra de libertação. Reverenciamos o Pai, sem o qual não tínhamos sido escolhidos ou adotados. O Pai que nos gerou de novo para uma vida de esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amamos e reverenciamos o Filho, por cujo sangue precioso fomos redimidos e com quem somos um em uma união mística e eterna. E adoramos e amamos o Espírito Divino, pois é por ele que fomos regenerados, iluminados, vivificados, preservado e santificado. E é por meio dele que recebemos o selo e o testemunho em nosso coração, pelo qual temos a certeza de que somos realmente filhos de Deus. Como Deus disse antigamente: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim, mesmo as pessoas divinas se reúnem e se unem na nova criação do crente. Não devemos deixar de abençoar, adorar e amar cada uma das pessoas exaltadas, mas devemos diligentemente curvar-nos em humilde reverência diante do único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no começo, e agora e sempre será. Amém. Tendo notado esse fato tão importante, vamos ao próximo texto. Na esperança de desfrutar da doutrina da Trindade enquanto discorremos sobre a nossa adoção, na qual maravilha da graça cada um deles participa.
sob o ensino do Espírito Divino, possamos ser levados à doce comunhão com o Pai por meio de seu Filho Jesus Cristo, para a sua glória e nosso benefício. 3 coisas são claramente estabelecidas em meu texto. A primeira é a dignidade dos crentes. Vós sois filhos. A segunda é a consequente habitação do Espírito Santo. Porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho a vossos corações. E o terceiro é o clamor filial, clamando, Abba, Pai. Primeiro, então, a dignidade dos crentes. A adoção nos dá o direito das crianças. A regeneração nos dá a natureza das crianças. Somos participantes de ambos, pois somos filhos. E vamos aqui observar que esta filiação é um dom da graça recebido pela fé. Não somos filhos de Deus por natureza, no sentido aqui pretendido. Em certo sentido, somos o Deus descendente por natureza, mas isso é muito diferente da filiação aqui descrita, que é o privilégio peculiar daqueles que nascem de novo. Os judeus afirmavam ser da família de Deus, mas como seus privilégios vinham a eles por meio de seu nascimento na carne, eles são comparados a Ismael, que nasceu segundo a carne, mas que foi expulso como filho da mulher adúltera e compelida a ceder ao filho da promessa. Temos uma filiação que não vem a nós por natureza, pois nascemos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nossa filiação vem por promessa, pela operação de Deus como um presente especial para uma semente peculiar, separada para o Senhor por sua própria graça soberana, como Isaque foi. Essa honra e privilégio vem a nós de acordo com a conexão de nosso texto pela fé. Observe bem o versículo 26 do capítulo anterior, Gálatas 3:26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Como incrédulos, não sabemos nada sobre adoção. Enquanto estamos sobre a lei, como hipócritas, sabemos algo sobre servidão, mas não sabemos nada sobre filiação. Ele é somente depois que a fé veio que deixam de estar sobre o mestre-escola e subir fora de nossa minoria para tirar os privilégios dos filhos de Deus. A fé opera em nós o espírito de adoção e nossa consciência de filiação desta forma. Primeiro, ela nos traz justificação. O versículo 24 do capítulo anterior diz: a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. Um homem injustificado está na condição de um criminoso, não de uma criança. Seu pecado está sob sua responsabilidade. Ele é considerado injusto, e injusto como de fato ele realmente é, e ele é, portanto, um rebelde contra seu rei, e não uma criança desfrutando do amor de seu pai. Mas quando a fé compreende o poder purificador do sangue da expiação e se apodera da justiça de Deus em Cristo Jesus, então o homem justificado se torna um filho e uma criança. Justificação e adoção sempre andam juntas. A quem ele os chamou, também justificou. E o chamado é um chamado para a casa do Pai e para o reconhecimento da filiação. Beliving traz perdão e justificação por meio de nosso Senhor Jesus. Também traz a adoção, pois está escrito: mas a todos quantos o receberam, a eles deu o poder para se tornarem filhos de Deus, sim, para aqueles que creem em seu nome. A fé nos leva à realização de nossa adoção no próximo lugar, libertando-nos da escravidão da lei. Depois que essa fé vier, não estaremos mais sob o comando de um mestre-escola. Quando gememos por causa do pecado e fomos encerrados por ele como em uma prisão, tememos que a lei nos castigasse por nossa iniquidade e nossa vida se tornou amarga de medo. Além disso, nos esforçamos de maneira cega e autossuficiente para guardar essa lei, e isso nos levou a outra escravidão, que se tornou cada vez mais difícil à medida que o fracasso se sucedia. Pecamos e tropeçamos cada vez mais para a confusão de nossa alma.
Mas agora que a fé veio, vemos a lei cumprida em Cristo, e nós, mesmos justificados e aceitos nele. Isso transforma o escravo em criança e o dever em escolha. Agora nos deleitamos na lei e, pelo poder do Espírito, andamos em santidade para a glória de Deus. Assim, crendo em Cristo Jesus, escapamos de Moisés, o capataz, e vamos a Jesus, o Salvador. Deixamos de considerar Deus como um juiz irado e de vê-lo como nosso Pai amoroso. O sistema de mérito e comando e punição e temor deu lugar ao governo da graça, gratidão e amor. Este novo princípio de governo é um dos grandes privilégios dos filhos de Deus. Agora a fé é a marca da filiação em todos os que a têm, sejam eles quem forem, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Se vocês creem em Jesus, sejam vocês. Se você é judeu ou gentio, escravo ou livre, você é um filho de Deus. Se você só creu em Cristo ultimamente e nas últimas semanas pôde descansar em sua grande salvação, no entanto, amado, agora você é um filho de Deus. Não é um privilégio posterior concedido à segurança ou crescimento na graça. É uma bênção precoce e pertence àquele que tem o menor grau de fé e não é mais do que um bebê na graça. Se um homem crê em Jesus Cristo, seu nome está no livro de registro da grande família acima, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Mas se você não tem fé, não importa o zelo, não importa o que funcione, não importa o conhecimento, não importa as pretensões de santidade que você possa possuir, você não é nada e sua religião é vã. Sem fé em Cristo, você é como um metal que ressoa e um símbolo que retine, pois sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, então, onde quer que seja encontrada, é o símbolo infalível de um filho de Deus, e sua ausência é fatal para a reivindicação. Isso de acordo com o apóstolo. É ainda ilustrado por nosso batismo, pois no batismo, se houver fé na alma, haverá um revestimento aberto do Senhor Jesus Cristo. Leia o versículo 27, porque todos vós que fostes batizados em Cristo, puseste em Cristo. No batismo você professou ser morto para o mundo e que foram, portanto, enterrados em nome de Jesus. E o significado de que o sepultamento, se tivesse algum significado certo para você, é que você professa-se doravante a ser morto para tudo, exceto Cristo. E daí em diante sua vida deveria estar nele. Você deveria ser como alguém que ressuscitou dos mortos para uma vida nova. É claro que a forma externa não vale nada para o incrédulo, mas para o homem que está em Cristo é uma ordenança muito instrutiva. O Espírito e a essência da ordenança residem na entrada da alma no símbolo, no conhecimento do homem, não só no batismo nas águas, mas no batismo do Espírito Santo no fogo. E tantos de vocês quanto sabem que o batismo místico interior em Cristo, saibam todos, de modo que, doravante, se você se revestiu de Cristo e está coberto por Ele, como o homem está por suas vestes, doravante você é um em Cristo. Você usa seu nome, você vive nele, você é salvo por Ele, você é totalmente dele. Agora, se você é um com Cristo, visto que Ele é um filho, vocês também são filhos. Se você se revestiu de Cristo, Deus não o vê em você mesmo, mas em Cristo. E aquilo que pertence a Cristo também pertence a você. Pois se você é de Cristo, então você é semente de Abraão e herdeiros da promessa. Assim como o jovem romano, quando atingiu a maioridade, vestiu a toga e foi admitido aos direitos da cidadania. Assim, o vestir de Cristo é o símbolo de nossa admissão na posição de filhos de Deus. Assim, somos realmente admitidos no desfrute de nossa gloriosa herança. Cada bênção da aliança da graça pertence àqueles que são de Cristo, e cada crente está nessa lista. Assim, então, de acordo com o ensino da passagem, recebemos a adoção pela fé como dom da graça.
Novamente, a adoção chega até nós por meio da redenção. Leia a passagem que precede o texto. Mas chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. Amado, valorize o vermelho vazio e nunca dê ouvidos a ensinamentos que possam destruir o seu significado ou diminuir sua importância. Lembre-se de que não fostes resgatado com prata e ouro, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha. Estavas debaixo da lei, sujeita à sua maldição, porque a violaste gravemente. Estava sujeita à sua penalidade, pois está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. E ainda novamente, maldito é todo aquele que não continua em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Você também estava sob o terror da lei, pois temia sua ira, e você estava sob o seu poder irritante, pois muitas vezes, quando o mandamento vinha, o pecado dentro de você revivia e você morria. Mas agora você está redimido de tudo. Como diz o Espírito Santo, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ora, não estais sob a lei, mas sob a graça. Isso porque Cristo veio sob a lei e aguardou por sua obediência ativa e passiva, cumprindo todos os seus mandamentos e suportando todas as penalidades em vosso nome e em vosso lugar. Doravante, vocês são os redimidos do Senhor e desfrutam de uma liberdade que não vem de outra forma senão a do réu eterno. Lembre-se disso, e sempre que você se sentir mais seguro do que é um filho de Deus, louve o sangue redentor. Sempre que o seu coração bater mais forte com o amor ao seu grande Pai, abençoe o primogênito entre muitos irmãos, porque por sua causa se sujeitou à lei, foi circuncidado, guardou a lei em sua vida e curvou a cabeça a ela em sua morte, honrando e magnificando a lei, e fazer com que a justiça e a retidão de Deus sejam mais conspícuas por sua vida do que teria sido pela santidade de toda a espécie humana, e sua justiça fosse mais plenamente justificada por sua morte, que teria sido se todos o mundo dos pecadores foi lançado no inferno. Glória ao nosso Senhor Redentor, por quem recebemos a adoção. Mais uma vez, aprendemos mais com a passagem que agora desfrutamos do privilégio de ser filho. De acordo com a passagem, o apóstolo não quer dizer apenas que somos filhos, mas que somos filhos adultos. Porque sois filhos, significa porque o tempo designado pelo Pai é chegado, e vocês são da mesma idade, e não estão mais sob tutores e governadores. Em nossa minoria, estamos sob o comando do mestre-escola, sob o regime de cerimônias, sob os tipos, figuras, sombras. Aprendemos o nosso ABC, ao sermos convencidos do pecado. Mas quando a fé chega, não estamos mais sob o professor de escola, mas chegamos a uma condição mais livre. Até que a fé venha, estamos sob tutores e governadores, como meros meninos, mas depois da fé, assumimos nosso direito como filhos de Deus. A antiga igreja judaica estava sob o jugo da lei. Seus sacrifícios eram contínuos e suas cerimônias intermináveis. Novas luas e festas devem ser mantidas. Jubileus devem ser observados e peregrinações feitas. Na verdade, o jugo era pesado demais para uma carne débil suportar. A lei seguiu os israelitas em todos os cantos. Ele dava com eles em todos os pontos. Tinha a ver com suas roupas, sua comida, sua bebida, sua cama, sua mesa e tudo sobre ele. Tratava-o como um menino em escola que tem regra para tudo. Agora que a fé veio, somos filhos adultos e, portanto, estamos livres das regras que governam a escola da criança. Estamos sob a lei de Cristo, assim como o filho adulto ainda está sob a disciplina da casa de seu pai. Mas esta é uma lei de amor e não de medo, de graça e não de escravidão. Permanecei, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não sejais enredados novamente com o jugo da escravidão. Não retorne aos elementos
miseráveis de uma religião meramente externa, mas mantenha-se perto da adoração a Deus em espírito e em verdade, pois esta é a liberdade dos filhos de Deus. Agora, pela fé não somos mais como servos. O apóstolo diz que o herdeiro, enquanto criança, em nada difere de um servo, embora seja o senhor de tudo, mas está sob tutores e governadores até o tempo designado pelo Pai. Mas, amado, agora sois filhos de Deus e vieste a sua maioria. Agora estão livres para desfrutar das honras e bênçãos da casa do Pai. Alegre-se, porque o Espírito livre habita em você e o leva à santidade. Este é um poder muito superior ao do comando externo e do chicote da ameaça. Agora, você não está mais preso às formas externas, ritos e cerimônias, mas o Espírito de Deus te ensina todas as coisas e te conduz ao significado interno e à substância da verdade. Agora, também diz o apóstolo, somos herdeiros, portanto já não é servo, mas filho. E se filho, então herdeiro de Deus por Cristo. Nenhum homem vivo jamais percebeu plenamente o que isso significa. Os crentes são neste momento herdeiros, mas qual é a prioridade? É o próprio Deus. Somos herdeiros de Deus, não apenas das promessas, dos compromissos da aliança e de todas as bênçãos que pertencem à semente escolhida, mas herdeiros do próprio Deus. O Senhor é a minha porção, diz minha alma. Este Deus é nosso Deus para todos sempre, e não apenas herdeiros de Deus, o que Ele dá ao seu primogênito, mas herdeiros de Deus. Davi disse, o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Como ele disse a Abraão, não temas, Abraão, eu sou teu escudo e tua grandíssima recompensa. Assim diz ele a todo homem que é nascido do Espírito. Estas são suas próprias palavras. Serei para eles um Deus e eles serão um povo para mim. Por que então, o crente, você é pobre? Todas as riquezas são suas? Por que então você está triste? O Deus sempre bendito é seu. Por que você treme? A onipotência espera para ajudá-lo. Por que você desconfia? Sua imitabilidade permanece com você até o fim e fará com que suas promessas sejam firmes. Todas as coisas são suas por Cristo. É seu e Cristo é de Deus. E embora haja algumas coisas que no momento você não pode realmente segurar em suas mãos, nem mesmo ver com seus olhos, a saber, as coisas que estão reservadas para você no céu, ainda pela fé você pode desfrutar até mesmo delas, pois Ele nos ressuscitou juntamente e nos fez sentar junto nos lugares celestiais em Cristo, em quem também obtivemos uma herança, de modo que a nossa cidadania está no céu. Desfrutamos agora mesmo do penhor e penhor do céu, na habitação do Espírito Santo. Que privilégio pertence àqueles que são filhos de Deus. Mais uma vez, nesse ponto da dignidade do crente, já estamos experimentando uma das consequências inevitáveis de sermos filhos de Deus. O que eles são? Um deles é a posição dos filhos da escrava. Então, logo o apóstolo Paulo proclamou a liberdade dos santos, imediatamente surgiram certos mestres que disseram, isso nunca vai dar, você deve ser circuncidado, você deve submeter-se à lei. A oposição deles era a Paulo um sinal de que ele era livre, pois eis que o filho da escrava o destacou por sua virulenta oposição. Você descobrirá, querido irmão, que se você gosta da comunhão com Deus, se você vive no espírito de adoção, se você é trazido para perto do Altíssimo, a fim de ser um membro da família divina, imediatamente todos aqueles que estão sob a escravidão da lei irão brigar com você. Assim diz o apóstolo, assim como aquele que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o espírito, assim é agora. O filho de Agar foi encontrado por Sara zombando de Isaque, filho da promessa. Ismael teria ficado feliz em mostrar sua inimizade ao herdeiro odiado por golpes e ataques pessoais, mas havia um poder superior para detê-lo, de modo que ele não poderia ir além de zombar. Então, é agora. Houve períodos em que os inimigos do Evangelho foram muito mais longe do que zombar, pois eles puderam prender e queimar vivos os amantes do Evangelho.
Mas agora, graças a Deus, estamos sob sua proteção especial quanto à vida, integridade e liberdade. Estamos tão seguros quanto Isaac estava na casa de Abraão. Eles podem zombar de nós, mas não podem ir mais longe. Senão, alguns de nós seríamos armados publicamente. Mas as provas de zombarias cruéis ainda precisam ser suportadas. Nossas palavras são distorcidas, nossos sentimentos são mal interpretados e todos os tipos de coisas horríveis são imputadas a nós, coisas que não sabemos, a todas as quais responderíamos como Paulo. Portanto, torno-me seu inimigo, porque lhe digo a verdade. Esta é a velha maneira de agirmos. O filho segundo a carne ainda está fazendo o seu melhor para zombar daqueles que nasceram segundo o Espírito. Não se espantem, nem fiquem tristes quando isso acontecer com qualquer um de vocês, mas que isso também se converta para o estabelecimento de sua confiança e para a confirmação de seu amor em Cristo Jesus. Pois ele vos disse desde a antiguidade: se fôssemos do mundo, o mundo amaria os seus, mas porque não sois do mundo, mas eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Segundo ponto, Espírito Santo nos crentes. Deus enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações. Aqui está o ato divino do Pai. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e Deus o enviou. Em seus corações, se ele tivesse vindo, batendo em seus corações e pedindo sua licença para entrar, ele nunca tinha entrado. Mas quando Jeová o enviou, ele fez o seu caminho, sem violar a sua vontade, mas ainda com uma força irresistível. Onde Jeová o enviou ali, ele ficará e não mais sairá para sempre. Amado, não tenho tempo para pensar nessas palavras, mas quero que as revele em seu pensamento, pois elas contêm uma grande profundidade. Tão certo como Deus enviou seu Filho ao mundo para habitar entre os homens, de modo que seus santos contemplaram sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Assim, certamente Deus enviou o Espírito para entrar no coração dos homens, para ali habitar, a fim de que ele também dê glórias a Deus, seja revelada a sua glória. Abençoe e adore o Senhor que lhes enviou um visitante como este. Agora, observe o estilo e o título com que o Espírito Santo vem até nós. Ele vem com o Espírito de Jesus. As palavras são o Espírito de seu Filho, com o que não significa o caráter e a disposição de Cristo, embora isso fosse totalmente verdade, pois Deus envia isso ao seu povo. Mas por que então ele é chamado de Espírito de seu Filho, ou Espírito de Jesus? Não podemos dar essas razões, pois pelo Espírito Santo que a natureza humana de Cristo nasceu da Virgem. Pelo Espírito nosso Senhor foi atestado em seu batismo. Quando o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba e pousou sobre ele, nele o Espírito Santo habitou sem medida, ungindo-o para a sua grande obra. Pelo Espírito ele foi ungido com o óleo da alegria e sobre seus companheiros. O Espírito também estava com ele, atestando seu ministério por sinais e maravilhas. O Espírito Santo é o grande presente do nosso Senhor para a igreja. Foi depois da sua ascensão que ele concedeu os dons do Pentecoste. E o Espírito Santo desceu sobre a igreja para permanecer com o povo de Deus para sempre. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo, porque também ele é a testemunha de Cristo aqui embaixo. Pois há três que dão testemunho na terra: o Espírito e a água e o sangue. Por essas e muitas outras razões, ele é chamado de o Espírito de seu Filho. E é ele quem vem habitar nos crentes. Exorto-o com muita solenidade e gratidão a considerar a maravilha condescendência que aqui é demonstrada. O próprio Espírito de Deus, ou aliás, o próprio Deus, o Espírito Santo, passa a residir nos crentes. Eu nunca sei o que é mais maravilhoso, a encarnação de Cristo ou a habitação do Espírito Santo. Jesus habitou aqui por um tempo em carne humana, imaculada pelo pecado, santo, inofensivo, imaculado e separado dos pecadores. Mas o Espírito Santo habita continuamente no coração de todos os crentes. Embora ainda sejam imperfeitos e propensos ao mal, ano após ano,
Século após século, ele ainda habita nos santos. E assim fará até que os eleitos estejam todos na glória. Enquanto adoramos o Filho encarnado, adoremos também a habitação do Espírito que o Pai enviou. Agora, observe o lugar onde ele passa a residir. Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações. Observa que isso não diz respeito à sua cabeça ou cérebro. O Espírito de Deus, sem dúvida, ilumina o intelecto e guia o julgamento, mas este não é o início nem a parte principal de sua obra. Ele vem principalmente para as afeições. Ele mora com o coração, pois com o coração o homem crê para a justiça. E Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações. Agora, o coração é o centro de nosso ser e, portanto, o Espírito Santo ocupa este lugar de vantagem. Ele chega à fortaleza central e cidadela universal de nossa natureza, e assim toma posse do todo. O coração é a parte vital. Falamos dela como a residência principal da vida, e, portanto, o Espírito Santo entra nela. E como o Deus vivo habita no coração vivo, tomando posse do âmago e da medula de nosso ser, é do nosso coração e por meio do nosso coração que a vida se difunde. O sangue é enviado até as extremidades do corpo pela pulsação do coração. E quando o Espírito de Deus toma posse das afeições, ele opera sobre todos os poderes e faculdades e membros de nossa humanidade inteira. Do coração procedem as saídas da vida e das afeições santificadas pelo Espírito Santo. Todas as outras faculdades e poderes recebem renovação, iluminação, santificação, fortalecimento e perfeição final. Essa bênção maravilhosa é nossa, porque somos filhos, e está repleto de resultados maravilhosos. A filiação selada pela habitação do Espírito traz-nos paz e alegria, leva a proximidade de Deus e comunhão com Ele, estimula confiança, amor e desejo veemente e cria em nós reverência, obediência verdadeira, semelhança com Deus. Tudo isso é muito mais porque o Espírito Santo veio habitar em nós. Oh, mistério incomparável! Se não tivesse sido revelado, nunca teria sido imaginado. E agora que foi revelado, nunca teria sido acreditado se não tivesse se tornado uma questão de experiência real para aqueles que estão em Cristo Jesus. Muitos professores não sabem nada disso. Eles nos ouvem com perplexidade, como se nós contássemos uma história inútil. Pois a mente carnal não conhece as coisas que são de Deus. Eles são espirituais e só podem ser discernidos espiritualmente. Aqueles que não são filhos ou que só entram como filhos sob a lei da natureza, como Ismael, nada sabem sobre este Espírito que habita em nós. E estão em pé de guerra contra nós por ousarmos reivindicar tão grande bênção. Ainda assim, é nossa e ninguém pode nos privar disso. Terceiro, agora chega a terceira parte de nosso texto, o grito filial. Isso é profundamente interessante. Acho que será lucrativo se sua mente entrar nisso. Onde o Espírito Santo entra, há um clamor. Deus enviou o Espírito de seu Filho clamando, Abba, Pai. Agora observe, é o Espírito de Deus que clama. Um fato mais notável. Alguns estão inclinados a ver a expressão como um hebraísmo, e ao lê-la, ele nos faz chorar. Mas, amados, o texto não diz isso, e não temos a liberdade de alterá-lo sob tal pretexto. Estamos sempre certos em manter o que Deus diz. E aqui lemos claramente sobre o Espírito em nossos corações e que Ele está clamando, Abba, Pai. O apóstolo, em Romanos 8,15, diz, recebeste o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Mas aqui ele descreve o próprio Espírito como clamando, Abba, Pai. Temos certeza de que quando ele atribuiu o grito de Abba, Pai para nós, ele não quis excluir o clamor do Espírito, porque no versículo 26 do famoso 8º de Romanos ele diz, da mesma forma o Espírito também ajuda as nossas enfermidades, porque não sabemos o que devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos indescritíveis. Assim,
ele representa o próprio Espírito que geme com gemidos inexprimíveis dentro do Filho de Deus, de modo que, quando escreveu aos Romanos, ele tinha em sua mente o mesmo pensamento que ele aqui expressa aos Gálatas, que é o próprio Espírito que geme e chora em nós. Abba, Pai. Como é isso? Não somos nós que choramos? Sim, com certeza, e ainda assim o Espírito chora também. As expressões estão corretas. O Espírito Santo incita e inspira o choro. Ele não põe o grito no coração e na boca do crente. É o seu grito porque ele o sugere, o aprova e nos educa para isso. Nunca deveríamos ter chorado assim se ele não tivesse ensinado primeiro o caminho. Assim como uma mãe ensina teu filho a falar, ele põe esse grito de Abba Pai em nossas bocas. Assim, é ele quem forma em nossos corações o desejo por nosso Pai, Deus, e o mantém lá. Ele é o espírito de adoção e o autor do clamor especial e significativo da adoção. Ele não apenas nos incita a chorar, mas opera em nós um senso de necessidade que nos compele a chorar. E também aquele espírito de confiança que nos encoraja a reivindicar tal relacionamento com o grande Deus. E isso não é tudo, pois ele nos ajuda de alguma maneira misteriosa para que possamos orar corretamente. Ele coloca a sua energia divina em nós para que clamamos, Abba, Pai, de uma maneira aceitável. Há momentos em que não podemos chorar de jeito nenhum, então ele chora em nós. Há época em que as dúvidas e os medos abundam e nos sufocam com seus vapores, que nem mesmo podemos gritar. Então, o Espírito interior nos representa, fala por nós e faz intercessão por nós, clamando em nosso nome e fazendo intercessão por nós de acordo com a vontade de Deus. Assim, o grito Abba, Pai, surge em nossos corações, mesmo quando sentimos que não podemos orar e não ousamos nos considerar filhos. Então, cada um de nós pode dizer, eu vivo, mas não eu, mas o Espírito que habita em mim. Por outro lado, às vezes nossa alma dá um assentimento tão doce ao clamor do Espírito que se torna nosso também. Mas então, mais do que nunca, possuímos a obra do Espírito e ainda atribuímos a ele o grito bendito, Abba, Pai. Agora, eu quero que você observe um fato muito doce sobre este choro, a saber que ele é literalmente o clamor do Filho. Deus enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações e esse Espírito chora em nós exatamente de acordo com o clamor do Filho. Se você voltar para o Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículo 36, você encontrará lá o que você não descobrirá em nenhum outro evangelista, pois Marcos é sempre o homem para os pontos marcantes e as palavras memoráveis. Ele registra que nosso Senhor orou no jardim, Abba, Pai, tudo te é possível, tira este cálice de mim, todavia, não o que eu quero, mas o que tu queres. Para que este grito em nós copie o grito de nosso Senhor ao pé da letra, Abba, Pai, agora atrevo-me a dizer que já ouviu essas palavras, Abba, Pai, explicadas em extensões consideráveis outras vezes. E se assim você sabe que a primeira palavra é síria ou aramaico, ou falando grosso modo, Abba é a palavra hebraica para pai, e a segunda palavra está em grego, e a palavra gentia pates ou pater, que também significa pai, disse que essas duas palavras são usadas para nos lembrar que judeus e gentios são um diante de Deus. Eles nos lembram disso, mas isso não pode ter sido o principal motivo de seu uso. Você acha que quando nosso Senhor estava em agonia no jardim, ele disse, Abba, Pai, porque judeus e gentios são um? Porque ele deveria ter pensado nisso, nessa doutrina, e porque ele precisa mencioná-la em oração a seu Pai? Algumas outras razões devem ter sugerido isso a ele. Parece-me que o nosso Senhor disse Abba porque era sua língua nativa. Quando um francês ora, se ele aprendeu inglês, ele pode orar normalmente em inglês. Mas se algum dia ele entrar em Ogania, ele orará em francês. Tão certo quanto ora, nossos irmãos galeses nos dizem que não existe língua como galês. Suponho que seja assim para eles. Ora, eles vão falar inglês quando estiverem sobre seus negócios normais,
que eles podem orar em inglês quando tudo correr bem com eles. Mas tenho certeza de que se um galês está em um grande fervor de orações, ele voa para a sua língua galesa para encontrar expressão completa. Nosso Senhor, em sua agonia, usou sua língua nativa, e como nasceu da semente de Abraão, ele grita em sua própria língua, Abba. Mesmo assim, meus irmãos, somos inspirados pelo Espírito de adoção a usar nossa própria linguagem, a linguagem do coração, e a falar livremente ao Senhor em nossa própria língua. Além disso, na minha opinião, a palavra Abba é de todas as palavras e em todas as línguas a palavra mais natural para Pai. Devo tentar pronunciá-la de modo que você veja a infantilidade natural dela. Abba, não é apenas o que seus filhos dizem, ba, assim que tentam falar. É o tipo de palavra que qualquer criança diria, seja hebraico, grego, francês ou inglês. Portanto, Abba é uma palavra digna de introdução em todas as línguas. É realmente uma palavra de criança, e nosso mestre sentiu sem dúvida em sua agonia um amor pelas palavras de criança. O Dr. Gautier, quando estava morrendo, disse, cante um hino, mas acrescentou, cante para mim um dos hinos de criança. Quando um homem vem para morrer, ele quer ser criança de novo e anseia pelos hinos e palavras dos bebês. Nosso bendito mestre, em sua agonia, usou a palavra do filho, Abba, e é igualmente apropriado na boca de cada um de nós. Acho que essa doce palavra, Abba, foi escolhida para nos mostrar que devemos ser muito naturais com Deus e não afetados ou de maneira formal. Devemos ser muito afetuosos, chegar perto deles e não apenas dizer pater, que é uma palavra grega fria, mas diga Abba, que é uma palavra afetuosa, natural e amorosa, adequada para alguém que é uma criança de Deus e ousa deitar-se em seu seio e olhar para o seu rosto e fale com santa ousadia, Abba. Não é uma palavra de alguma forma, mas o balbucio de um bebê. Quão perto estamos de Deus quando podemos usar tal discurso, quão querido Ele é para nós e queridos nós somos para Ele. Quando assim podemos nos dirigir a Ele dizendo, como o próprio grande filho, Abba, Pai. Isso me leva a observar que esse grito em nossos corações é extremamente próximo e familiar. Pelo que parece, mostrei que é infantil, mas o tom e a maneira de falar são igualmente. Observe que é um grito. Se obtivermos uma audiência com o rei, não choramos, então falamos em tom moderado e frases definidas, mas o Espírito de Deus quebra nossos dons medidos e tira a formalidade que alguns têm em grande admiração e nos leva a chorar, que é o próprio reverso da formalidade e rigidez. Quando choramos, clamamos, Abba. Até os nossos próprios gritos estão cheios de um espírito de adoção. Um grito é um som que não desejamos que outros ouçam. No entanto, que criança se importa com seu pai ouvindo-o chorar? Então, quando nosso coração está partido e subjugado, não sentimos como se pudéssemos falar uma boa linguagem, mas o Espírito em nós envia gritos e gemidos. E deste modo, não temos vergonha, nem temos medo de chorar diante de Deus. Sei que alguns de vocês pensam que Deus não ouvirá suas orações, porque não podem orar grandiosamente como tal e tal ministro. Mas o Espírito de seu Filho chora, e você não pode fazer melhor do que chorar também. Satisfaça-se em oferecer a Deus linguagem quebrada, palavras salgadas de suas dores, molhadas de suas lágrimas. Vá até Ele com sagrada familiaridade e não tenha medo de gritar em sua presença, Abba, Pai. Mas quão sério é, pois um grito é uma coisa intensa, a palavra implica fervor. Um grito não é uma expressão irreverente, nem uma coisa simples dos lábios. Ele vem da alma. Não nos ensinou o Senhor a clamar a Ele em oração com fervorosa insistência, que não exige uma negação de nós mesmos? Não nos aproximou tanto dele que às vezes dizemos, não te deixarei ir a menos que me abençoes? Ele não nos ensinou a orar para que seus discípulos pudessem quase dizer de nós, como fizeram um dos antigos,
Manda embora, porque ela clama por nós. Não clamamos por ele, nossos corações e nossa carne clamam por Deus, pelo Deus vivo, e este é o grito: Abba, Pai. Devo te conhecer, devo provar o teu amor, devo habitar sobre as tuas asas, devo ver o teu rosto, devo sentir o teu grande e gordo coração transbordando e enchendo meu coração de paz. Gritamos: Abba, Pai. Devo encerrar quando perceber isso, que a maior parte desse choro está guardada nos corações e não sai pelos lábios. Como Moisés choramos quando não dizemos uma palavra. Deus enviou o Espírito de seus filhos ao nosso coração por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Você sabe o que eu quero dizer. Não está sozinho em seu quartinho, perto da velha poltrona que você clama a Deus, mas você o chama de Abba, Pai. Quando você anda pelas ruas ou trabalha na loja, o Espírito de seu filho está gritando: Abba, Pai. Quando você está no meio da multidão ou em sua mesa entre a família, vejo que há uma acusação muito grave contra mim falar como se estivesse familiarizado com Deus. Se for assim, atrevo-me a dizer que só falo o que sinto. Bendito seja o nome de meu Pai Celestial. Eu sei que sou seu filho. E com quem uma criança deveria estar familiarizada, se não com seu pai? Ó vós, estranhos ao Deus vivo, saibam-vos que se isto for vil, tenciono ser ainda mais vil, e ele me ajudará a andar mais perto dele. Sentimos uma profunda reverência por nosso Pai Celestial, que nos inclina até o pó, mas por tudo que podemos dizer, verdadeiramente, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Nenhum estranho pode entender a proximidade da alma do crente a Deus em Cristo Jesus, e porque o mundo não pode entendê-la, acha conveniente zombar. Mas e daí? A ternura de Abraão para com Isaque deixou Ismael com ciúmes e o fez rir, mas Isaque não tinha motivo para se envergonhar de ser ridicularizado, visto que o zombador não poderia roubá-lo da bênção da aliança. Sim, amado, o Espírito de Deus te faz clamar: Abba, Pai. Amém, meus irmãos? Graça e paz, até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.